dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam Leitão, boa tarde. Boa tarde, Nadédia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Miriam, saiu hoje o IGPM, que é a famosa inflação do aluguel, né? Como veio? Pois é curioso assim, a inflação de aluguel, quando ela dá uma inflação alta, aí os aluguéis são reajustados. Quando dá negativo, aí os aluguéis não caem, não. Pois é. Muitas vezes até sobem. Então, assim, quem aluga está sempre ganhando, a pessoa que o locatário está sempre ganhando, o inquilino está sempre perdendo. Então, fechou o ano com uma queda de 1,05%. Né? Durante o mês de dezembro, a IGPM deu 0,01 em dezembro, né? De queda, e a queda no ano inteiro foi de 1,05%. E o ano passado tinha sido uma alta de 6,54%. Então, isso aí isso é resultado de uma coisa que aconteceu esse ano, Nadédia, que foi a inflação de alimentos, a inflação de atacado, a inflação em geral, ficou muito comportada, ela surpreendeu favoravelmente em todos os quesitos, né? Mas principalmente a inflação de alimentos, e principalmente a alimentação no domicílio, teve um comportamento muito bom. Para se ter uma ideia, no final do ano passado, na última pesquisa do ano passado, eles estavam estimando que a inflação ia fechar em IPCA, agora eu passei para o IPCA, em 4,96%. E, na verdade, e depois, durante o começo do ano, piorou e chegou a 5,68% a previsão do que ia acontecer esse ano. Não só estourar a meta, como estourar muito a meta. Pois bem, vai ficar dentro do intervalo de flutuação da meta e a última estimativa divulgada hoje é de 4,32, sendo que 4,5 é o teto, né? Então vai ficar nesse intervalo de flutuação, ainda que longe da meta. Foi um ano de juros muito altos para tentar conter essa inflação, conseguiu conter essa inflação, mas permanece com juros altos. Agora, então essa foi uma das boas notícias do ano, foi o comportamento da inflação em qualquer índice, muito melhor do que imaginado, e como eu comecei a falar aqui, respondendo a sua pergunta, Nadédia, a inflação do aluguel terminou negativo em mais de 1%. E agora, o ano que vem, pode não ser tão bom quanto esse, porque até uma consulta aqui feita pela Luciana Casimiro, que trabalha comigo, com o André Brás, que ele é coordenador de índice de preço do FGV, sobre o IGPM, disse que o ano que vem vai ser de variação baixa, mas não negativa. Tem muita coisa que vai afetar isso aí, essa inflação IGPM de aluguel. Uma coisa que os alimentos podem não ficar tão benigno quanto esse ano. Uma outra coisa vai ser a volatilidade do câmbio. Ano que vem, ano eleitoral, o câmbio fica muito mais volátil. Então, o ano que vem não vai ser essa trégua toda, não. Vai ser um pouco mais forte. Perfeito. E olha que esse ano a gente estava com temor do tarifaço, né, Miriam? Acabou sendo muito amortecido. E o dólar em queda também ajudou, não? Bem lembrado por você, porque o tarifaço aumentaria a inflação lá, lá principalmente nos Estados Unidos, acabou subindo a inflação lá, mas aqui a gente teve muita turbulência. O dólar começou a querer subir por causa dessa incerteza em relação ao que ia acontecer no comércio internacional. O comércio internacional acabou batendo recorde de novo e o problema foi resolvido ao longo do ano e a inflação ficou dentro
muito melhor do que todas as previsões. E esse problema do tarifaço foi sendo resolvido pela diplomacia brasileira de uma forma muito competente. Então ele foi sumindo, o problema foi sendo resolvido. No final do ano tem tarifas, tem produtos que estão pagando tarifa mais alta para entrar nos Estados Unidos, mas o problema daquele tamanho que apareceu logo que o Trump atacou o Brasil e pedindo o fim do julgamento de Jair Bolsonaro, esse assunto sumiu do planeta, assim, né? Desapareceu esse tipo de exigência e a questão foi sendo resolvida. E agora, com a diplomacia, com as boas conversas entre Lula e Trump, e tudo vai sendo resolvido. Então, foi um ano na economia. A gente pode, nos próximos, né, nos próximos comentários, falar de outros aspectos desse balanço, mas o balanço da inflação é esse, né? O GPM hoje fechando negativo no ano. O IPCA, a gente só vai saber depois como fechou, mas o IPCA 15 mostrou que fechou dentro do intervalo de flutuação da meta. As projeções da última projeção do mercado financeiro mostrando que ficou muito melhor do que se temia no começo do ano, né? E a inflação foi realmente a surpresa positiva, e principalmente positiva. E assim termina o comentário, porque no grupo que mais afeta os mais pobres, que é alimentos, ele foi a inflação mais baixa. Foi o item, o grupo que cedeu mais à inflação. Perfeito. Finalzinho de dezembro, os dados econômicos vão se consolidando e a Miriam analisando aqui pra gente. Muito obrigada por hoje, Miriam. Até amanhã. Até amanhã.